Olá, estamos de volta e hoje recebendo aqui no Boa Conversa o general Santos Cruz. Ele estava comentando no bloco anterior sobre Lava Jato, que foi uma esperança para o povo brasileiro de combate. Mas na minha visão como advogado, que também houveram várias falhas jurídicas. E hoje, quando se vê o Fachin anular parte da Operação Lava Jato, também parece que joga um balde de água fria no povo brasileiro, general. Sem dúvida nenhuma, até porque a população não entende como que você fica 4 anos, 5 anos, 4 anos mais ou menos, entre 4 e 5 anos, com um funcionamento e depois você chega à conclusão que aquele funcionamento não era o correto, não era, o foro não era apropriado para determinados julgamentos, etc. Mas precisa demorar 4 anos, 5 anos. Então, o que a gente vê, às vezes pode ser uma sensação errada, mas é a sensação que eu tenho e que talvez muita gente tenha, que é a politização influindo no judiciário. Isso não é bom, né? O judiciário é o coração do funcionamento da sociedade, né? É ele que regula as relações entre pessoas, entre instituições, entre grupos, entre interesses, né? E o judiciário é fundamental, que ele funcione bem e que não seja politizado. Uma coisa é você fazer considerações políticas, né, no funcionamento da justiça no alto nível. Outra coisa é a politização partidária, né? Então isso aí não é bom. Agora, não adianta aquilo que eu falei da Lava Jato. Se a Lava Jato, como você falou, tem algum problema jurídico de funcionamento na parte processual, bom, então vamos corrigir, mas não vamos terminar. É a mesma coisa que o STF. Você vê pessoas aí falando, fechar, o que é isso? É absurdo, você não vai fechar a instituição. Se você acha que a instituição está, Congresso Nacional, o STF e outras instituições, se você acha que elas têm problema, você tem que aperfeiçoar a instituição. Você tem que ter um sistema de aperfeiçoamento institucional permanente, porque democracia a definição de democracia é um negócio muito difícil de fazer. Mas uma característica, né, um atributo da democracia é o aperfeiçoamento das instituições. Mas aí eu não posso deixar de perceber e de falar, general, o seguinte: o senhor falou da politização do STF, mas como não pode ser politizado aquele que seria o guardião da Constituição brasileira, quando alguns dos seus ministros foram indicados, aliás, todos foram indicados por ex-presidente da República e 2, se não me falha a memória, pelo atual presidente, acaba politizando, não? Um só. Um só. Não acaba politizando de qualquer maneira o Supremo? Não, se você acha que é aquilo que eu estava falando, se você acha que a instituição tem problema, no caso nós estamos falando do STF, mas todas as outras também têm os seus problemas. Então vamos ver, o que pode fazer? Pode propor mexer nas atribuições, pode propor mexer na Constituição do STF, pode propor mexer na vitalicidade, colocar 10 anos, por exemplo, para cada tempo de permanência na função, pode mexer na idade, pode estabelecer critérios, você pode propor uma legislação que estabeleça critérios para a seleção. Se acha que essa seleção, por nomeação do presidente, não está funcionando, tem gente que fala em concurso entre juízes, então vamos ver quem é que vai fazer. Né? Tudo isso são ideias... Vai fazer da forma legal. Fazer da forma legal, então propõe. Agora, o que não pode propor é fechar. Mas é aí que está, general. Veja só, a gente vê nas ruas o povo pedindo intervenção militar. Talvez, para a gente que está lá no dia a dia, no imaginário popular, pessoas como o senhor Vilas Boas e o general Heleno acabou sendo referências nacional. O povo hoje sabe que é o Santos Cruz, sabe que é o general Heleno, sabe que é o Vilas Boas, que é extremamente querido também pela população, e acabam entendendo o seguinte: olha, muito melhor que esses generais, que o Exército,
as Forças Armadas acabam fazendo intervenção militar. Então, na visão do senhor, isso hoje não existe essa probabilidade. Isso aí é uma ilusão, uma ilusão perigosa. Você tem que reforçar as instituições. Você não pode, na primeira crise, na primeira disputa entre um executivo e um legislativo, entre um executivo e a justiça, entre o legislativo e a justiça, a primeira coisa chama o exército. Não, não é assim. Né? Em democracia você tem que dialogar, tem que dialogar, tem que discutir, tem que ir até exaustão na discussão, entrar noite adentro discutindo, né? E chegar a uma conclusão. O diálogo não der certo, general? Continua, não tem problema. Essa é a arte da política, né? Claro, mas é assim. Se um poder está invadindo a área do outro, o outro tem que reagir. Não é chamar o exército, o outro tem que reagir. Então, isso aí é uma coisa que já passou na história do Brasil. Eu vivi algum tempo na África, países novos, né, tem muitas rebeliões nesse sentido. Onde os grupos rebeldes contra o colonizador, onde as Forças Armadas foram muito importantes e ainda são muito importantes. Mas o Brasil não, o Brasil já cruzou um período bastante longo depois da sua independência, já teve essas intervenções militares. Né? Você vê que esse conceito que você falou dos militares é exatamente porque ele está fora. Porque se ele entrar para dentro... Vai pedir para tirar. Esse que é o problema. Se você entra para dentro, você passa a fazer parte do problema. Então, essas autoridades, esses poderes, eles têm que se acertar. É obrigação deles. Eles têm que se acertar, eles que têm que se harmonizar para atenderem o interesse popular. Porque quando eles não se harmonizam, eles não estão atendendo o interesse popular. É isso que a população tem que entender. Quando essas pessoas... Não tem problema ter diferença, ter embate, isso aí não tem. Isso é natural. Isso é normal. Agora, não pode ficar chamando Força Armada aí para frente de quartel. Até o presidente foi para frente do quartel lá fazendo discurso. Não precisa disso, porque um presidente, ele é um eleito, né? Ele tem uma autoridade muito grande, ele quer falar à nação, ele convoca a Rede Nacional de Rádio e Televisão e fala. Não precisa ir na frente do QG do Exército. Entendeu? É uma autoridade que tem uma expressão muito forte. Então, não é com o Exército que vai se resolver o problema. É com o diálogo. É com diálogo, com respeito à lei, com discussões, mesmo que sejam exaustivas, e com respeito, porque o que a gente está vendo? A gente está vendo, você discordou de mim agora há pouco aqui, de uma coisa ou outra. Mas ninguém ataca ninguém pessoalmente. Claro. E o que a gente está assistindo hoje... Ataque de pessoas, não de ideias, né? Não tem discussão de ideia, só ataque pessoal. Então, a gente está perdendo. Isso aí, na realidade, quando você tem esse monte de ataque pessoal, a sociedade ela perde. Eu entendo perfeitamente isso, eu acho que o senhor tem razão, mas, por outro lado, um militar, ele tem missões, e ele cumpre missões. Mas a gente viu que, especialmente na saúde, eu não poderia deixar de perguntar isso, o general Pazuello acabou recebendo uma missão quase que impossível. Porque ele é um militar, ele é um general, mas ele estaria talhado para ser o ministro da Saúde nesse momento tão problemático que o mundo vive? Bom, esse caso aí do ministro Pazuello, né, ex-ministro, não sei se já publicou, acho que publicou hoje, né? Ontem, hoje. Já saiu. Já saiu a publicação. Então, ex-ministro Pazuello. Isso é um caso muito, muito particular, né? A primeira coisa, ele não estava em missão nenhuma. Ele estava exercendo a função de ministro, porque ele não foi designado pelo Exército. Foi designado pelo presidente. Ele foi convidado pelo presidente e aceitou. Você tá em missão quando você tem a tarefa designada pela sua instituição. Então, o Exército me dá uma tarefa, bom, aí eu vou numa missão. Aí, quando é um convite pessoal, que eu aceito ou não, se eu quero, isso aí é outra coisa. E ele foi para uma função que inicialmente não era ser ministro, era uma função de secretário executivo, para trabalhar na parte administrativa.
O secretário executivo é o segundo, que normalmente trabalha mais na administração. Não é responsável pela política de saúde pública. O responsável pela política de saúde pública é o ministro e o presidente da República. A gente não pode esquecer que o responsável pelas coisas é o presidente da República. E o senhor acha que o presidente da República falhou, então, nessa missão? Aí você tinha o primeiro-ministro, que foi Mandetta, Poitage. Que a saída foi uma saída traumática, ali 1 mês de briga, que não tem necessidade nenhuma disso. O presidente tem a direito de colocar e tirar quem quiser. Colocar e tirar, não precisa fazer esse show todo, essa trauma todo, esse espetáculo todo. Mas teve 1 mês ali. Aí veio o ex-ministro Tais, que ficou menos de 1 mês, acho 20 e poucos dias. Exato. E o Pazuello, ele era o secretário executivo, e aí ele sobe para ministro numa área que não é a área dele, porque na administração ele podia ajudar, mas como responsável pela política de saúde pública é diferente. E pegou um momento onde o governo estava desorganizado. Não se organizou até hoje. O governo não conseguiu. Então esse governo é desorganizado? Nesse aspecto, sem dúvida nenhuma. Da saúde é desorganizado? Não da saúde, mas da pandemia do coronavírus. Como tudo. Por que eu digo isso? Quando você tem uma crise muito forte, a autoridade máxima ela tem que abraçar e dizer: isso aqui está comigo. Agora sou eu que vou liderar isso aqui. Né? Como tinha, vamos simbolizar aí antigamente, né, os reis combatiam à frente de seus exércitos, né? Porque tinha que liderar, tinha que puxar a reação. Tinha que ter uma união nacional de todos os governadores, prefeitos, ministros, secretários de saúde, todo mundo em torno do presidente para ajudar o presidente. Mas o presidente também tem que querer essa ajuda. Essa ajuda, ele tem que fazer esse ambiente. Não foi feito. E começou uma briga todo dia. E recomenda uma coisa e a própria autoridade faz outra. E recomenda usar a máscara, mas aí a autoridade vai na padaria sem máscara. Né? Então, você não pode desmoralizar aquelas medidas. Se você acha que a medida, tecnicamente, ela é válida, você tem o Ministério da Saúde, você tem a Anvisa, você tem todos os recursos para pedir para estudar um medicamento, um protocolo. Então, essa parte de orientação técnica à população, tudo isso daí ficou. E agora culminou com o atraso da vacina, né? Então, hoje todo mundo está querendo se vacinar. Eu estou querendo me vacinar também, porque a gente está se cuidando aí, né? Com certeza. E tem pouquinha vacina. Eu tenho uma prima nos Estados Unidos que se vacinou agora, ela mora lá, está com 40 anos de idade. Eu estou com 68 aqui e estou rezando para ver se chega a vacina. A data da minha, né? O senhor vai se vacinar? Vou, sem dúvida. Olha, nós estamos conversando com o general Santos Cruz. Com certeza, esse é um assunto que interessa muito a nós, especialmente da vacina. Tanta gente, uns favoráveis, outros contra, mas na minha opinião, chegando a vacina, todos devem se vacinar. Preciso, é necessário seguir as orientações das autoridades sanitárias, porque são eles que entendem do assunto. Cada um na sua área. E se cada um ficar na sua área, fazendo aquilo que lhe compete, pode ter certeza que nós sairemos logo dessa crise. Permaneça conosco, voltamos daqui a pouquinho depois dos comerciais.